Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho atender ao pedido da Mônica para resolver a prova de técnico judiciário do TRT-12 de 2023 desse ano. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Você gosta do canal? Quer ser um apoiador dessa ideia? Dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu demais! Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 11, ela diz o seguinte: a diferença entre a soma dos 10 primeiros múltiplos de 10 e a soma dos 10 primeiros múltiplos de 9 é... Bom, o que nós temos nessa questão? Primeira coisa, né? Ele quer saber aí os 10 primeiros múltiplos de 10. Então, eu vou elencar quem são esses 10 primeiros múltiplos de 10. Então, nós começamos lá com 10, né? Então, vai ser 10... mais o segundo múltiplo vai ser 20, mais 30, mais 40, e assim sucessivamente até chegar no 100. O que mais que ele me disse, né? Ele quer a soma também dos 10 primeiros múltiplos de 9. Então, nós vamos pegar aí a tabuada do 9. Olha só, e propositalmente vocês vão perceber o quê? Que eu vou colocar os múltiplos de 9 exatamente embaixo dos múltiplos de 10. Olha só. Então, eu vou colocar o primeiro múltiplo de 9, que é o 9. O segundo é o 18, o 27 e assim sucessivamente até a gente chegar no 90. Né? E o que mais que nós temos aí? Ele quer fazer a soma dos 10 primeiros múltiplos de 10, a soma dos 10 primeiros múltiplos de 9 e depois fazer a diferença, né? Então, o que é diferença? Diferença é uma subtração. Então, ele quer fazer uma conta de menos, tá? Então, é como se ele fizesse a adição de todos os 10 primeiros múltiplos de 10, dos 10 primeiros múltiplos de 9 e depois ele fizesse essa subtração. Só que olha só, né? Quando eu escrevo isso antes de ir somando, é sempre uma dica aí para vocês, tá? Sempre que uma questão nesse sentido, né, ela mostra qual operação deve ser feita, escreva essa operação antes de sair resolvendo. Por quê? Porque às vezes isso pode facilitar a sua conta na hora da resolução. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu escrevi os múltiplos de 10, os múltiplos de 9, né, como a adição indicada, e depois, agora, eu vou fazer a diferença desses números, tá? Então, seria a diferença dessa adição. Só que olha o que acontece quando eu faço a diferença dessa adição de par em par, em vez de somar tudo para depois subtrair. Tá? Então, olha só, vou fazer aqui o primeiro múltiplo de 10 com o primeiro múltiplo de 9, o segundo múltiplo de 10 com o segundo múltiplo de 9, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e assim sucessivamente. Então, olha só, 10 menos 9, isso dá 1. 20 menos 18, isso dá 2. 30 menos 27, isso dá 3. Ou seja, se você já percebeu o que está acontecendo aqui, ó, 40 menos 36, isso vai dar 4. E assim por diante, até chegar no último deles. Né? Então, aqui nós temos 6, 7, 8, 9 e 10. Então, olha só, em vez de eu fazer aquela adição de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 9, 18, 27, 36, eu escrevi os múltiplos e fiz a subtração um a um. Por quê? Porque agora fica fácil de eu fazer essa adição. Então, aqui nós temos, olha só, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, nós temos 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 8, 36. 36
mais 9, nós temos aí 45, e 45 com mais 10, 55. Então, esse resultado da diferença, né, da adição dos 10 primeiros múltiplos de 10 com os 10 primeiros múltiplos de 9, esse resultado dá 55. 55, alternativa C de casa. Beleza? O que poderia ser feito aqui também? Quando eu percebi aqui, né, que eu estou fazendo adição de 1 com 2, com 3, com 4, 5 até o 10, para quem lembra da adição, né, a soma dos primeiros termos de uma PA, daria para aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PA aqui também. Tá? Mas como são poucos números e para não forçar que nós ficamos lembrando de várias fórmulas, aqui eu preferi fazer a adição de número por número, que acaba saindo bem mais rápido, beleza? Então conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 12. Ela diz o seguinte: em um restaurante, a entrada custa R$ 24, o prato principal custa R$ 46 e a sobremesa R$ 20. De segunda a quinta-feira, a entrada tem um desconto de 50% e a sobremesa tem um desconto de 10%. Nas sextas, sábados e domingos não há desconto. O valor médio gasto por uma pessoa que almoça todos os dias nesse restaurante e que sempre pede o menu completo é... Bom, o que nós temos nessa questão? Nós temos duas situações, né? Nós temos o preço sem o desconto e nós temos o preço com o desconto, tá? Então eu vou escrever aqui as duas situações. Então, primeiro, né, eu vou escrever aqui de sexta, sábado e domingo. O que nós temos, né? Então, nós temos a entrada, o prato principal e a sobremesa, tá certo? Eu vou escrever qual é o valor de cada um desses pratos. Então, olha só, de sexta, sábado e domingo que nós não temos desconto, é o valor completo, né? Então, a entrada custa R$ 24, o prato principal R$ 46 e a sobremesa custa R$ 20. Isto de sexta, sábado e domingo. O que mais que nós temos, né? Então, nós vamos ter aí um valor de segunda, terça, quarta e quinta, né? De segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos ter desconto em alguns itens. Então, primeiro, olha só, a entrada tem desconto de 50%. Bom, o que é um desconto de 50%, tá? Desconto de 50% significa que esse preço, né, essa entrada, vai sair pela metade do valor, pela metade do preço. Então, se o valor normal é R$ 24, metade desse valor vai ser R$ 12. Bom, o que mais que nós temos, né? O prato principal não tem nada de desconto. Então, o prato principal vai ser R$ 46. Tá certo? Então, a entrada pela metade do preço, o prato principal não tem desconto, e agora a sobremesa. O que acontece com a sobremesa? Bom, a sobremesa ela vai ter um desconto de 10%. Bom, então vamos lembrar como que a gente aplica desconto em termos de porcentagem. O meu valor original, ele é 100%. Se eu vou dar um desconto de 10%, então eu tenho 100% menos 10%, ou seja, o meu valor final representa 90% do inicial. Então, olha só, vou fazer aqui no cantinho, olha só. Quanto é 90% de R$ 20, que é o valor da sobremesa? O que nós temos? Olha só, posso cortar um zero com um zero com um zero, 2 vezes 9, 18, ou seja, quando eu dou um desconto de 10% na sobremesa, ela sai por R$ 18. Bom, e agora? Eu já calculei, já encontrei o preço, o valor, o custo individual de cada um dos pratos. Agora eu vou encontrar qual é o valor total que é gasto em um almoço, seja na sexta, no sábado e no domingo, ou na segunda a quinta, tá? Então, primeiro,
46 mais 24 mais 20 em dias de sexta, sábado e domingo, nós vamos ter, olha só, 4 mais 6, 10, 10 mais 0, 10. Então, 0 vai 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 2, 9. Então, de sexta, sábado e domingo, o almoço sai por R$ 90. E nos outros dias, né? Então, eu vou fazer a adição aqui. 2 mais 6, isso dá 8. 8 mais 8, 16. Então, 6 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. Então, de segunda a quinta, o almoço sai por R$ 76. Eu encontrei até agora qual é o custo de cada um dos dias para que essa pessoa almoce nesse restaurante. Agora falta a parte final. Na parte final, ele quer saber o valor médio, então eu tenho que fazer uma média aritmética, gasto por uma pessoa que almoça todos os dias nesse restaurante e que sempre pede o menu completo. Bom, então para fazer isso, como que eu vou organizar? Olha só aqui, de sexta, sábado e domingo, nós temos então 3 dias em que ele vai pagar R$ 90. Então, eu vou fazer aqui a média. 3 dias de R$ 90, então você vai ser 3 vezes 90, mais R$ 76. Ele vai pagar isso em 4 dias, então vai ser 4 vezes 76. Qual é a quantidade de dias? Então eu tenho 7 dias aí na semana. Então vamos fazer essa conta, olha só. 3 vezes 9, 27, então aqui eu tenho 270, mais 4 vezes 6, 24. 4 vai 2. 4 vezes 7, 28. Com mais 2, 30. Então, aqui eu tenho 304. Tudo isso dividido por 7. Então, essa média vai ser, eu vou ter o 7 aqui embaixo. 4 mais 0, isso dá 4. 0 mais 7, isso dá 7. E 3 mais 2, 5. Então, eu tenho que 374 dividido por 7. Essa média vai ser, deixa eu fazer aqui, 574 dividido por 7. Nós vamos ter aqui, eu vou precisar juntar o 5 com 7 para dar 57. Isso vai dar 8. 7 vezes 8, 56. Sobra 1. Desce o 4, tabuada do 7 que dá 14. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Então, o custo médio para essa pessoa com um almoço, né, que almoça todos os dias nesse restaurante, ele vai ser de R$ 82. E R$ 82, nós temos isso na alternativa B. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 13. Ela diz o seguinte: em uma caixa há 50 fitas, que podem ser brancas, azuis ou vermelhas. O número de fitas brancas é 11 vezes o número de fitas azuis. Há menos fitas vermelhas do que brancas, mas há mais fitas vermelhas do que azuis. O número de fitas vermelhas é... Bom, o que nós temos nessa questão? Primeira coisa, né? Nós temos um total de fitas que é igual a 50. Então, eu não estou chutando, não estou trabalhando com um número que é invisível. O meu total é 50. Essa informação vai ser muito importante no problema. Depois, tá? O que nós temos? Vamos ter fitas brancas, que eu vou representar pela letra B. Fitas azuis, que eu vou representar pela letra A. E fitas vermelhas, que eu vou representar pela letra V. Bom, o que mais? O número de fitas brancas é 11 vezes o número de fitas azuis. Ou seja, as fitas brancas é igual a 11 vezes a quantidade de fitas azuis. Que mais que ele fala? Há menos fitas vermelhas do que brancas, ou seja, as fitas brancas eu tenho isso numa quantidade maior do que as fitas vermelhas,
Mas também o quê? Há mais fitas vermelhas do que azuis. Então, o vermelho é maior do que o azul. Ou seja, né, se eu observar que eu estou indo de B para V, de V para A, então eu posso escrever isso assim, ó. O B é maior do que o V, que é maior do que o A. Então, a quantidade de fitas vermelhas é uma quantidade intermediária entre a quantidade de fitas brancas e as fitas azuis. Bom, e agora, Daniel? Parece que isso não tem solução. Parece que está faltando dados no problema, não sei por onde que eu vou começar. Bom, lembra que eu falei que o total de fitas é igual a 50? Então, nós não estamos trabalhando no escuro. Eu tenho uma quantidade para me basear. Que eu vou fazer? Eu vou construir uma tabela. Eu vou começar pelas fitas azuis, as fitas brancas e as fitas vermelhas, tá? Por que eu estou escrevendo isso nessa ordem? Bom, eu estou escrevendo isso nessa ordem porque a azul e branca elas estão relacionadas e a vermelha eu só vou comparar, tá? Então, qual é a primeira situação que eu posso ter? Eu posso ter uma única fita azul, tá? Bom, é uma suposição. Se eu tiver uma fita azul, o que acontece com as fitas brancas? Ora, se as brancas são 11 vezes a quantidade de fitas azuis, então se eu tenho uma azul, as fitas brancas eu vou ter 11, porque 11 vezes 1, nós temos 11. Bom, e agora, né? 1 mais 11, deixa eu escrever aqui só para ficar fácil a visualização, tá? A quantidade de fitas azuis mais brancas, tá? Então, nesse caso, azul mais branca, eu tenho 1 mais 11, eu tenho 12. Lembra que o total é 50. Se eu tenho entre azuis e brancas, eu tenho 12, eu preciso, para completar as 50 fitas, eu preciso de 38, certo? Por quê? Porque 38 mais 12, isso vai me dar um total de 50. Quando eu olho para essa condição aqui, que a quantidade de fitas vermelhas ela precisa ser intermediária entre as azuis e as brancas, e eu observo aqui que eu tenho mais fitas vermelhas do que as demais, então essa primeira situação eu elimino. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar isso para duas fitas azuis. Bom, então se eu tiver duas fitas azuis, o que vai acontecer? Duas fitas azuis, as fitas brancas eu tenho que ter 11 vezes a mais, né? Então, 11 vezes 2, aqui eu vou ter 22 fitas. 2 mais 22, eu tenho 24. Bom, então, ó, entre azul e branca está dando 24. Para chegar no 50, que é a minha referência de total, está faltando 26. De novo, eu tenho mais fitas vermelhas do que fitas brancas. Então, essa situação, ela não é favorável para mim. Eu posso excluir ela. Eu vou avançar um pouquinho. Vou colocar o quê? 3 fitas azuis. Bom, se eu tenho 3 fitas azuis, as fitas brancas eu vou precisar ter 33, porque é 11 vezes essa quantidade. Entre azul e branca, 33 mais 3 eu tenho 36. E lembra que as vermelhas é o complemento para 50. 36 para chegar no 50, aqui está faltando 14. Opa, olha só. Aqui eu tenho as azuis como a menor quantidade, a vermelha como uma intermediária e a fita branca como sendo a maior de todas. Essa situação é favorável. Será que ela é a única? Vamos ver o que acontece se em vez de 3 fitas azuis eu tiver 4, tá? Então, quando eu tenho 4 fitas azuis, as brancas precisam ser 11 vezes a mais, então que seria 44. 44 mais 4 eu tenho 48. E 48 para 50 estão faltando 2. Nesse caso, as fitas vermelhas estão em menor quantidade do que as brancas, mas também está em menor quantidade do que as azuis. Ela precisa estar no meio, ela precisa ser intermediária. Então, essa situação eu elimino.
Portanto, a única situação correta aí, né, que satisfaz o que eu preciso é essa situação aqui que eu estou pintando de amarelo, tá? Então eu tenho 3 fitas azuis, 33 fitas brancas, 14 fitas vermelhas. O que ele está perguntando? O número de fitas vermelhas. Vermelhas nós temos 14. 14, alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 14. Ela diz o seguinte: em um programa de perguntas e respostas, os participantes começam com R$ 1.000 e devem responder 10 perguntas. Cada vez que o participante acerta, ele recebe R$ 100. E cada vez que erra, ele perde R$ 100. Maria finalizou sua participação com 1.400. O número de questões que ela acertou foi... Bom, o que nós temos nessa situação? Primeira coisa, né? Nós temos aí um total de 10 perguntas, tá? Então, essa pessoa, ela vai responder 10 perguntas. Toda vez que ela acerta, eu vou representar a quantidade de acertos pela letra A, ela recebe R$ 100. E cada vez que ela erra, eu vou representar a quantidade de erros pela letra E, ela perde R$ 100. E a Maria finalizou a sua participação com 1.400. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou representar essa situação no formato de equações. Se ela começa com R$ 1.000, eu tenho que R$ 1.000 é o inicial, né? Depois, na sequência, para cada pergunta que ela acerta, ela ganha R$ 100. Então, eu vou ter o quê? R$ 100 vezes a quantidade de acertos. E aqui é positivo, por quê? Porque ela está ganhando. Na sequência, cada vez que ela erra, ela perde R$ 100. Então, se ela perde, é sinal de menos. Eu vou fazer o quê? Vou multiplicar os R$ 100 que ela perde pela quantidade de questões que ela errou, tá? Então, R$ 1.000 inicial, mais 100 vezes a quantidade de acerto, ou seja, R$ 100 vezes a quantidade de questões que ela acertou, menos, porque é que ela vai perder, R$ 100 vezes a quantidade de questões que ela errou. E tudo isso é igual a R$ 1.400. Bom, eu vou organizar essa equação antes de avançar, tá? Então, eu tenho aqui 100A menos 100E é igual a 1.400. O R$ 1.000 está adicionando, eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo. Então, isso aqui menos R$ 1.000. Então, eu vou ter 100A menos 100E é igual a 1.400 menos 1.000, nós temos aí R$ 400. Dá para simplificar ainda mais. Repara que todos eles são múltiplos de 100. Então, eu vou dividir essa equação inteira quando eu faço uma operação. Na equação inteira, eu não altero os valores. Então, eu vou dividir isso aqui tudo por 100. 100A dividido por 100 só vai sobrar A. Menos 100E dividido por 100 só vai sobrar E. 400 dividido por 100, nós temos isso igual a 4. Então, eu tenho aí a minha primeira equação. A quantidade de acertos menos a quantidade de erros, isso precisa ser igual a 4. Eu vou montar um sisteminha, olha só. A quantidade de acertos menos a quantidade de erros tem que ser 4. E o que eu consigo? Qual a outra equação que eu consigo fazer? Eu sei que o total de perguntas é igual a 10, ou seja, entre acertos e erros, eu preciso ter 10 questões. Opa, olha só, porque agora ficou fácil, né? Eu montei um sistema de equação, eu tenho as duas incógnitas, o coeficiente delas é o mesmo, olha só, que eu tenho A e A, e os sinais estão invertidos, né? Ele quer saber o quê? Quer saber o número de acertos. Então, ele quer encontrar o A. Bom, basta eu utilizar, né, o método da adição aqui. Quando eu uso o método da adição, o que vai acontecer?
mais A, nós temos aí 2A. Menos E mais E, esse E vai desaparecer. É igual 4 mais 10, 14. Então, 2A é igual a 14. Vou passar o 2 para o outro lado dividindo. 14 dividido por 2, o A é igual a 7. Então, nós temos que Maria acertou 7 questões. E 7 nós temos na alternativa D de dado. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 15 e última questão dessa prova, ela diz o seguinte: Mário, Nicolas e Otávio têm juntos 15 carrinhos. Otávio é quem tem menos carrinhos e Mário tem um carrinho a mais do que Nicolas. Todos possuem pelo menos um carrinho. É correto afirmar que... Bom, o que nós temos aí nessa situação, né? Então, primeiro, eu vou começar aqui, ó. Mário tem um carrinho a mais do que Nicolas. Então, M é igual a N mais 1, tá? Então, o Mário tem um carrinho a mais do que o Nicolas. Para eu igualar esses dois, eu preciso dar um carrinho para o Nicolas e aí eles ficariam com a mesma quantidade, tá? Então, o Mário é o Nicolas mais 1. Que mais que eu tenho? Eu tenho que o Otávio é quem tem menos carrinhos entre eles, tá? Então, eu vou começar aqui, olha só. Eu vou fazer uma tabela. Otávio, Mário e Nicolas, tá? E aí eu vou atribuir valores para o Otávio. Por que para o Otávio? Porque eu sei que é quem tem menos carrinhos. Bom, eu vou analisar o que acontece se o Otávio tiver um carrinho só, tá? Deixa eu fazer uma tabela aqui para ficar mais organizado. O que acontece se o Otávio tiver apenas um carrinho? Bom, com o Otávio tendo apenas um carrinho, né, lembrando que eu tenho 15 no total, se desses 15, um é do Otávio, então eu tenho que o Mário mais o Nicolas, eles precisam ter 14 carrinhos, tá certo? Então, se tem 15 no total e o Otávio tem um, o Mário e o Nicolas juntos precisam ter 14. Só que qual é o problema disso, né? Se eu pegar o M e substituir por N mais 1, então eu vou ter no lugar de M, N mais 1 mais N é igual a 14. Então, eu vou ter aqui 2N é igual a 14. Esse 1 está adicionando, vou passar para lá subtraindo. Então, 2N é igual a 14 menos 1, 13. Então, N vai ser quem? 13 dividido por 2. Então, para garantir a condição de que o Mário tem um carrinho a mais do que o Nicolas, 13 dividido por 2, isso aqui dá 6,5. Bom, e aí nós temos um problema, porque eu não tenho quantidade fracionária de carrinhos. Então, se o Otávio tiver um único carrinho, eu não consigo preencher isso daqui. Então, o Otávio ele não pode ter um carrinho só, tá? Se ele tiver um carrinho, a quantidade que sobrou, que vai ser par, dividida entre os dois, vai dar quebrado. Então, isso não pode acontecer. Bom, vamos ver o que acontece se o Otávio tiver dois carrinhos. Se ele tiver dois carrinhos, então aqui, né, M mais N vai precisar, lembrando que eu tenho 15, 15 menos 2, M mais N precisa ser 13. Opa, e aqui eu consigo, né? Porque M mais N dando 13, e lembrando que o Mário é igual a N mais 1, então eu tenho que o N ele vai ter 6 carrinhos e o Mário vai ter 7 carrinhos. Olha só, 7 mais 6, 13, 13 mais 2, 15. Essa é uma situação possível. Vamos ver o que aconteceria se o Otávio tivesse 3 carrinhos. De novo, se o Otávio tivesse 3 carrinhos, então M mais N precisaria dar igual a 12. E aí, quando eu for fazer a distribuição disso, igual eu fiz aqui na primeira, né, que eu tinha
o Otávio com um número ímpar de carrinhos, isso não vai dar exato, vai dar um número fracionário igual na minha primeira situação. Então, essa situação aqui, ó, eu já elimino também. O Otávio não pode ter 3 carrinhos. Vamos ver o que aconteceria se o Otávio tivesse 4 carrinhos, tá? Então, se o Otávio tem 4 carrinhos, então M mais N precisa ser igual a 11. E aí, fazendo essa distribuição de que o Mário tem um a mais do que o Nicolas, né? Então, o Nicolas teria 5 e o Mário teria 6. Olha só, 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. Bom, prosseguindo com o raciocínio, que eu nem preciso fazer, né? Mas só observando, se o Otávio tivesse 5, eu não consigo, né? Porque isso daqui eu não vou conseguir distribuir o restante dos carrinhos entre o Mário e o Nicolas. Mas pode ser que o Otávio tivesse 6. Se o Otávio tivesse 6, então M mais N precisaria ser igual a 9, né? E para isso ser igual a 9, o Nicolas teria que ter 4 e o Mário 5. Só que qual o problema disso? Que aí, nesse caso, o Otávio deixa de ser o que tem menos carrinhos. Então, essa situação ela também não é possível. Então, quais são as duas situações possíveis aí? Nós temos essa situação em que o Otávio tem 2 carrinhos, o Mário 7 e o Nicolas 6. E nós temos essa, em que o Otávio tem 4, o Mário tem 6 e o Nicolas tem 5. As duas são igualmente possíveis. Então, as alternativas têm que ter algo que se assemelhe, né, esteja dentro dessas duas possibilidades. Vamos olhar as alternativas. Letra A. Otávio tem um número par de carrinhos. Bom, isso é verdade, né? Porque nós vimos que todas as vezes que o Otávio tinha uma quantidade ímpar de carrinhos, acontecia, né, o que eu evidenciei aqui, olha só, nessa parte em que eu demonstro que se o Otávio tiver uma quantidade ímpar de carrinhos, o restante vai dar uma quantidade fracionária para manter essa igualdade, né, de que o Mário tem um carrinho a mais do que o Nicolas. Tá? Então a letra A está correta. Vamos ver as outras. Nicolas tem 5 carrinhos. Olha só, o Nicolas ele pode ter 5 carrinhos se essa for a situação. Olha só essa daqui, né? Se essa for a situação correta, ele pode ter 5. Mas não necessariamente a correta é essa. Eu tenho essas duas possibilidades. Somente com as informações do problema, eu não sei qual delas é a certa. Então pode ser que o Nicolas tenha 6 carrinhos. Portanto, a alternativa B a gente descarta. Alternativa C. Nicolas tem um número ímpar de carrinhos. Bom, se o Nicolas tiver 5 carrinhos, beleza, ele tem uma quantidade ímpar. Mas ele pode ter 6, e aí a quantidade que ele tem passa a ser par. Então a letra C também não pode ser. Letra D. Mário tem 6 carrinhos. Bom, olha só, né? O Mário, ele pode ter 6 carrinhos, mas ele também pode ter 7. Então não é certeza que ele tenha 6. E por fim, Otávio tem 3 carrinhos. Olha o que acontece aqui. Se o Otávio tem 3 carrinhos, eu não consigo distribuir o restante. Portanto, a única alternativa correta nessa situação é a alternativa A. Otávio tem um número par de carrinhos. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões? Ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Deixa aqui nos comentários que eu posso atender ao seu pedido. Nos vemos num próximo vídeo.